hoje, pela misericórdia de Deus, com uma palavra que tem queimado no meu coração. Atos capítulo 13, uma igreja que vai impactar o mundo. É o tema da nossa mensagem. Hoje temos a ceia, temos pessoas que vamos receber como membros da família, uma bênção. A gente fica muito feliz. Não sei se vou conseguir finalizar, mas se a gente começar e lançar um fundamento, já está maravilhoso. Mas vamos tentar terminar esse texto. Eu acredito que a gente vai conseguir. Atos capítulo 13. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, colocaram as mãos sobre eles e deixaram que partissem. Os enviaram. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, eles acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato e inteligente. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, o próprio Bar-Jesus, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Imediatamente a névoa e a escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Você pode dar um amém para essa palavra? Interessante é pensar a igreja, porque nós fazemos parte dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus. E a igreja, no decorrer dos anos, ela tem mudado em certos aspectos que ela não deveria mudar. Até que ponto nós temos que ter uma igreja moderna, e até que ponto nós devemos guardar alguns traços da nossa identidade e da nossa tradição, do nosso vínculo de fé. Então, até que ponto a gente tem que modernizar a igreja, e até que ponto nós precisamos voltar a fundamentos da igreja. E é interessante olhar para Antioquia. Antioquia não é uma igreja qualquer. Primeiro que é uma igreja com uma visão ampla. A igreja de Antioquia é a primeira igreja que está indo além das suas fronteiras. Não é uma igreja só para um lugar, é uma igreja que toca muitos lugares. E isso é ser igreja. Ser igreja não só no contexto dentro desse lugar. Ser uma igreja local. Ela é do local, mas ela é global. Ela toca diferentes lugares. E para ser uma igreja como Antioquia, eu quero chamar você para pensar comigo nisso. Essa igreja, ela tem algumas características. Primeira coisa, então, é uma igreja que vai além das suas fronteiras. É uma igreja que está em crescimento. É um movimento de fé. Uma igreja que para, uma igreja que estagna, não é uma igreja chamada, convidada por Deus. Pastor, mas tem igrejas que param. Existem. Uma igreja, quando para, ela se torna um monumento. O que é um monumento? Você vai lá e tira foto dela. É estática. Agora, uma igreja que é chamada a levar o reino de Deus não é estática. A igreja não é estática, é uma igreja que se movimenta. Amanhã você vai ser igreja onde você entrar, seja no seu trabalho, seja nas suas atividades da sua vida. Antioquia não é uma igreja qualquer, é uma igreja aberta para diferentes tipos de pessoas, assim como nós somos. A Monte Forte aqui nessa cidade, ela veio para quebrar alguns preconceitos.
preconceitos que existiam. E nós temos quebrado, somos uma igreja que está estabelecendo uma contracultura. E desde que nós plantamos essa igreja, a nossa oração é essa: nos dê as pessoas diferentes. Irmão, dá uma olhada assim, só de relance para os lados. Quanta gente diferente. Tudo estranho, esquisito. Mas isso é igreja. Antioquia não é uma igreja de gente engessada, é uma igreja de gente como gente tem que ser. Mas pastor, é ruim porque é tudo diferente. Quem disse que é ruim? Há uma força no que é diferente. E você viu os nomes, vários líderes. Então é uma igreja que forma o quê? Esse é o modelo de igreja que nós seguimos. Uma igreja que não forma, ela deforma. O papel da igreja não é fazer de você um evangélico melhor. É isso que você ouviu. Nós não queremos levar você a ser um crente melhor. Nós queremos levar você a se desenvolver como líder, maduro, sábio, alguém que entendeu que tem um chamado e pode servir do lado de gente diferente. Porque nessa lista só tem gente diferente e líder. Qual é o problema que nós temos hoje? Nós deixamos que as nossas diferenças nos distanciem. Nós não conseguimos trabalhar junto. E a igreja que manifesta o reino é uma igreja que soma. Eu não tenho o dom que você tem. Eu não tenho os dons que você tem. Cabe a mim entender os dons que você tem e eu chamar você para que você sirva com os dons que você tem. E eu tenho dons que você não tem. Esses dons também estão a teu serviço. Estou aqui para te servir. A visão da igreja é uma visão de pessoas que superam suas diferenças. Ela soma os seus dons. Os dons não dividem, os dons somam. Olha nessa lista, quantas pessoas? Diferentes estilos, diferentes formas de ser, mas todos estão na mesma visão. Oi? Você não vai ver isso em lugar nenhum, só dentro da igreja. Pessoas diferentes servindo debaixo da mesma visão. E é interessante que tem uma lista de nomes, líderes formados por essa igreja. Antioquia é uma igreja que forma líderes. E não são qualquer líderes, são líderes formados pelo evangelho. Se algo poderoso que transforma é o evangelho. Agora eu pergunto para você, onde está a força da igreja? No que ela prega. Uma igreja enfraquece quando ela não prega o evangelho. Uma igreja pode ser uma igreja com um número de pessoas expressivo. Escute, não é o número de pessoas sentado no domingo que faz diferença. Uma igreja não é medida pelo número de pessoas que se sentam no domingo. A igreja é medida por pessoas que são enviadas para a sua vida, para transformar histórias. Aqui tem tantas pessoas sentadas, o que isso significa? Nada. Quantas pessoas ali entendem a sua vida como uma missão? Antioquia formou Paulo, Barnabé, grandes líderes. Quer dizer que essa igreja tinha um diferencial. Qual era o diferencial? O evangelho. E isso que fez essa igreja crescer. Diga assim comigo: uma doutrina saudável que gera uma igreja saudável. Quer ver você adoecer uma igreja? É tirar o evangelho e botar um monte de historinha que homens podem contar. Esse evangelho coach que tem sido pregado, ele mata. Ele não gera expansão. Ele não gera, às vezes, amplitude. Antioquia está indo além das suas fronteiras, porque tem vida. É uma igreja que envia, é uma igreja que forma, capacita, prepara. Isso é igreja. Não é uma igreja que toma para si, mas é uma igreja que prepara pessoas maduras para enfrentar a sua vida. E olha que poderoso é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia sobre aquilo que Jesus fez para nos levar de volta a um relacionamento. Diga assim: o evangelho fala de relacionamento. Do que fala o evangelho? Relacionamento. Daquilo que Jesus fez por nós. Algo que nós fazemos. O evangelho é sobre o que nós fazemos. O evangelho é sobre o que nós produzimos. O evangelho é a boa nova daquilo que Jesus fez
para nos levar a um relacionamento com o Pai. E olha o impacto que tem essa igreja. Qual é o maior testemunho da igreja? Diga assim, a vida da igreja. Vamos lá, diga a vida da igreja. Esse é o maior testemunho. O maior testemunho é o que nós pregamos hoje. É o que você vive amanhã. A partir do que nós pregamos é o que você vai praticar amanhã. Qual o problema? Nós temos muita palavra e pouca prática. Por isso que em Antioquia você leu que tinha o que mesmo? Você leu ali no texto? Tinha profetas e mestres. Diga assim, visão e prática. Eram profetas e mestres. O que tem a ver profetas e mestres? Para alguns nada, para a igreja tudo. Totalmente opostos. Profetas apontam caminho, direção, visão. Mestre, o dedo menor limpa, junta os dois. Se eu fizer assim, vou falar que é ruim. Corta essa parte. Alguém vai dizer, o pastor fez assim. É só que é profeta e mestre, tá? O que tem eles a ver? Tudo. Adianta ter visão e não ter prática? O que eu vejo de pessoas que têm visão, elas enxergam, elas veem seu futuro, elas enxergam suas promessas, mas elas não têm uma vida prática. O evangelho é o que mesmo? Prático. Adianta você ouvir sobre perdão e não praticar o perdão? Diga para mim, irmão. Visão é uma coisa poderosa. O maior dom que Deus dá ao homem, visão. Mas como que você sabe? Olha para mim e me responde. Como você sabe que a visão que você tem foi determinada por Deus? Responda para mim. Como você sabe se a visão que você tem para a sua vida foi determinada por Deus? Quando essa visão visa servir o próximo. Se essa visão que você diz que é a visão de Deus para a sua vida só tem você em primeiro lugar, posso dizer para você, essa não é a visão de Deus para você. Toda visão que é dada por Deus está buscando servir mais. Está aqui, irmão? A visão que tem você no centro não é a visão de Deus. Essa é uma igreja que tem visão e prática. A gente acha que ser uma igreja profética é profetizar para as paredes, para as cadeiras. Não tem nada a ver com isso. A palavra aqui, que é carregada de profecia, é uma revelação. É olhar para o evangelho. Escute, é o dia que você lê um texto. Já viveu isso? Você está lendo o texto, de repente salta para você. Você entende. Você começa a compreender o que você não entendia. É uma igreja que tem revelação e aplicação. Diga assim, revelação e aplicação. Revelação não é esse revelamento. Ei, assim te diz, levanta ali você. Furada. Porque isso não gera discípulo. Esse tipo de movimento gera gente imatura, que diz assim, eu preciso ir lá porque aquele homem escuta Deus para mim. A igreja madura, ela ensina você a ouvir Deus para você e para os outros. Mas nós temos um certo tipo de cultuar a Deus que é ainda um jeito imaturo. Eu não sei orar, então você ora por mim. Eu não sei adorar, então você adora por mim. Antioquia é uma igreja que carrega o profético, mas também ensina. Você vai ver que tem muitas igrejas que tem muita palavra, mas pouca prática. Agora pergunto, aonde acontece a vida prática? Diga assim comigo, vida diária. Antioquia tinha pessoas maduras que ajudavam você durante a semana. Os nossos Forte House, os nossos pequenos grupos são encontros como a igreja de Antioquia. Pessoas maduras, pessoas que entenderam coisas da fé que podem nos ajudar. Agora compreenda, adianta só ter revelação? Oi? Tem que ter o quê? Aplicação. Eles tinham quem prega, mas também tinham quem ensina. A nossa crise hoje é, nós temos uma igreja que se reúne, mas não pratica aquilo que ouviu no domingo. E Tiago vai dizer, não sejam só ouvintes, sejam praticantes. E esse evangelho, ele não tocou a igreja, tocou a vida da pessoa. Você tem noção do poder do evangelho? As boas notícias. Você tem noção
do impacto que o comportamento cristão pode gerar na vida pública? Você tem noção disso? Amanhã alguém vai estar observando você. Amanhã alguém vai tentar ver em você algo diferente e pode não encontrar, porque nós não mensuramos o nosso comportamento cristão na vida pública, porque nós entendemos igreja dentro da bolha. Aqui é uma bolha, aqui está todo mundo equipado, aqui está todo mundo preparado para ser cristão. Quero saber da igreja da segunda, a missão diária. E eu não estou falando o termo missão como alguém que vai para longe, para outra nação. Antioquia é uma igreja missional. Ser missional, preguei aqui uma série sobre isso há muitos anos atrás. Ser missional não é você entender missões como algo feito por alguns muito longe daqui. Ser missional é fazer algo, é servir, é fazer a missão a partir do lugar que você está. Você pode ser uma mãe missional, entendendo que a sua vida, cuidando dos seus filhos, é uma missão, e se dedicar a isso. Você pode ser talvez um construtor, você pode ser talvez aí um padeiro, não sei, um professor. Ser missional é levar o reino de Deus onde você vai. Qual é o problema hoje? Nós entendemos missão para alguns. O pastor tem uma missão, esse pessoal que cantou aqui tem uma missão, e eu só vou lá sentar, comer e ir embora. Todos nós fomos chamados a uma missão. A igreja é um lugar onde você escuta o evangelho e é desafiado a viver aquele evangelho. Antioquia é uma igreja que tocou os confins da terra. Lembra de Atos 1:8? Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que são os confins da terra? Lugares distantes, aonde o testemunho tem que chegar. Alguém um dia pode dizer: olha, lá naquela cidade eu me encontrei com um camarada na fila do banco, e naquela fila do banco ele me disse palavras que só eu sabia, coisas do meu coração. Sabe o que é isso? É o evangelho prático. Agora, pessoas que acham que o evangelho é isso aqui, é um santo grau na mão, é uma plataforma, é luzes, isso não é nada. O evangelho transcende isso. O evangelho está sendo corrompido porque uma igreja corrompida, diga assim, a nossa vida, vamos lá, diga, a nossa vida contradiz a mensagem. Esse é o problema. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E quando a nossa vida não está alinhada com a mensagem, a nossa evangelização perde a credibilidade. E a igreja, em muitos lugares, está perdendo a credibilidade. Dizer que você é um cristão em muitos ambientes pode ser perigoso, mas o fato é que existe uma igreja formando pessoas com um evangelho maduro, um evangelho para o homem todo. Vai tocar todas as áreas. O evangelho muda seu casamento, muda, mas o que ele vai mudar primeiro é você. Ele muda você para que você mude a sua vida. O evangelho não vai mudar a sua vida, ele vai mudar você, uma nova consciência de fé. Você vai mudar a sua maneira de ser e vai começar a resolver a sua vida. Antioquia, ela tem mestres, tem profetas, totalmente diferentes, são pessoas que somam. E é interessante que eles não estão conflitando. Não há um conflito, quem é maior, quem é menor. Não, existe entre eles harmonia. Existe entre eles uma dedicação por uma visão. Eles colocam seus dons para trabalhar para algo, não o que toca um homem, aquilo que diz respeito a uma pessoa. Por que eles têm resultados? Porque não estão preocupados com quem vai ficar os créditos. Nós teríamos muito mais resultado se não fosse essa mentalidade maligna, com quem vai ficar os créditos. Tem homens que não gostam do crescimento da esposa. Conhece gente assim? A esposa começa a prosperar, o cara fica com medo. Ou então o esposo começa a despontar, a mulher tenta abafar ele, diminuir ele. Conheceu ele quebrado, conheceu ele sem nada, agora está despontando, está chegando em casa cheio de ideias, de projetos. Ela diz: não gostei, prefiro ele quebrado, porque quebrado pode controlar.
Qual que é o nosso problema hoje? Não temos tanto resultado. Por quê? Estamos em crise. Com quem vai ficar os créditos? Não importa com quem vai ficar os créditos. Você viu que o nome de Paulo aparece em que lugar na lista? Olha na lista, último. O maior deles está onde? Oi? Está onde? Fala para mim. E você está lutando para ser o quê? Fala, não é para... Não, eu não estou querendo. Não, você está querendo ser o primeiro, sim. Em tudo. Em tudo. O primeiro a sentar a comer, o primeiro a desfrutar. O nome do maior apóstolo está por último. E Paulo está com crise. Paulo escreve uma carta dizendo: não gostei, eu estou por último. Paulo é um líder curado. Gente curada não fica contando história errada. Gente amargurada cria história. Cuidado com a história que você está contando. Cuidado com as tuas narrativas. Gente amargurada cria história, cria inimigo. Paulo não escreveu uma carta amargurado dizendo: naquela lista eu estava por último. Até porque Paulo entendia o reino. E no reino a ordem é invertida. Os últimos serão o que mesmo? Está preparado para ser o primeiro? Então vai ter que enfrentar o tempo do quê? De último. Paulo está esquecido numa lista. Em qual lista o teu nome vai aparecer? Qual é a lista que nós vamos ler o teu nome? Porque a Bíblia tem muitas listas. Neemias vai construir os muros, lista. Você vai ver uma lista interminável. Discípulos, lista de nomes. Qual é a lista que o teu nome vai aparecer? Será que o teu nome vai estar na lista daqueles que quebraram os preconceitos? Daqueles que se uniram mesmo havendo diferenças? Ou o teu nome vai estar entre aquela igreja infantil que por algumas coisas disseram não? Com essa pessoa eu não sirvo, com essa pessoa eu não quero. Paulo não está modelando Barnabé. Paulo não está imitando Simeão. Paulo está seguindo Cristo. Então, dentro de uma igreja saudável, você não imita o pastor. Eu fui numa igreja esses dias, todo mundo era igual uma pastora. A mulher subiu, você olhava para as mulheres, era tudo que nem ela, e o cara também. Eu falei: a igreja clone. Quando você não tem identidade, você tenta modelar os outros. Pare de modelar os outros. Começa a viver a sua identidade, irmão. Pare de imitar o que os outros falam, o que os outros vestem. Há igrejas que não têm identidade, começa a modelar tal igreja. Não, mas aquela igreja é assim. Eu fui num lugar, todo mundo estava vestindo uma roupa. Eu fui olhar e disse: vestido por causa daquele cara. Então todo mundo está copiando aquilo. Falta de maturidade, originalidade. Há pessoas que modelam os lugares. Pastor, mas é errado você pegar um conceito. Não é errado, mas é errado você tentar tirar tudo e querer ser igual àquilo. Pessoas chegam aqui para nós e dizem: por que essa igreja não é igual àquela, igual àquela outra? Porque não dá para ser igual a eles. Por quê? Porque já estão fazendo algo lá daquele jeito. E nós somos chamados numa outra direção. Mas há pessoas que estão modelando lugares. São clones, são réplicas. E nesta igreja não existe isso. Todos estão olhando para Cristo e tentando se parecer o mais parecido com Jesus. Você está aqui, irmão? Há pessoas que de tanto andar perto começam a falar até igual, começa a vestir igual. Não dá para ser assim. A igreja está hoje no Brasil como está por conta de um maior erro. O maior erro é justamente esse: querer criar uma igreja em série, todo mundo igual, Não, irmão. Há uma diversidade no corpo. Não é um corpo? Oi, não é um corpo? Não são muitas partes que somam o corpo? Ou tem corpo de mão? A mão forma o corpo? Só o olho forma o corpo? Qual é o nosso problema? Nós queremos monopolizar lugares, ações. Sabe quando a igreja ela se revela imatura? Quando alguém diz assim: eu fui colocado aqui para fazer algo nesse lugar, e agora esse lugar é meu. Posso dizer para você, ninguém é indispensável. Se eu fechar minha boca agora aqui, não pregar mais, aqui tem adolescente que prega muito mais que eu. Tenho certeza. Tem dono de casa que se abrir a boca sai pergaminho até amanhã. Tenho certeza. Eu sei do que eu estou falando.
Mas há pessoas que vão monopolizar o lugar. É meu. Nunca tente controlar um lugar. Cuidado. Você que acha que esse lugar é seu, cuidado. Não é. Deus te confiou um lugar, você cuida daquele lugar para Ele, mas o lugar continua sendo dele. Quando Deus não aparece mais num lugar? Quando alguém diz: esse lugar é meu. E nós não temos lugares. O lugar é dele, continua sendo dele. Eu sou só um mordomo que cuido do lugar. Mas a gente vai monopolizando. Um dia eu fui numa igreja, contei já isso aqui, e o culto não começava, e não começava. Eu disse: meu Deus, por que o culto não começa? Está todo mundo ali. Fui no pastor, o que deu? Não chegou a levita. Quem? Cabrita? Eu surdo já na época, Ana. Levita. Quem é a levita? Meu Deus, onde é que está? Sequestrar a levita. Se ela não chegar, o culto vai começar às 10 da noite. Quem é a levita? É uma moça. E se ela não chega, e ela tem que cantar, porque quando ela canta, eu imaginei a mulher vindo com a bolsa, abrindo a bolsa, dizendo: Espírito Santo, sai. Como assim, cara? Monopolizar o lugar. Se a levita, e eu imaginei a levita chegando, levitando assim. Aí chegou a levita, não trouxe nada aquele dia, seco, ruim de pregar depois. Mas uma igreja que disse: esse lugar, se não é ela que faz, ninguém faz. Irmão, ninguém é insubstituível. E nós entramos em crise quando Deus chama alguém pior que nós para fazer melhor do que nós. Ui! Pior que nós. O cara é pior e faz melhor. E aquilo nos envergonha. E você está esperando talvez esses dias melhorar para fazer algo. E você, no processo de melhorar para fazer algo, está acontecendo o que com você? Você está piorando. Você vai piorando. Porque a tua melhora acontece num processo. Deus, eu não tenho tudo e não sei, mas eu me submeto a ir fazer. Já que ninguém quer, aquele que talvez não poderia fazer, faz o que alguém que poderia não está fazendo. Você está comigo, irmão? Se a tua vida está piorando, comece a fazer algo, faça alguma coisa. Pastor, eu estou esperando tudo se resolver. Vai ficar muito tempo esperando, porque tem muita coisa para se resolver. Na medida que você vai avançando, você vai sendo transformado. A igreja de Antioquia vai além das suas fronteiras. Nós não estamos aqui pela cidade somente, mas amamos a cidade e servimos a cidade. Diga assim: uma igreja. Meu Deus, só a introdução, tá, irmão? Não vai dar para pregar. A igreja urbana. O que é uma igreja urbana? É uma igreja que vai contextualizar o evangelho. Já pregou para alguém que nunca pisou numa igreja? Que coisa mais boa que é. Já pregou? Ei, já pregou? E a pessoa fica te perguntando: isso aqui como é que é? Isso é coisa. E aí você não sabe a metade das coisas. Hã? Aí o que te só para dizer assim, ó: você tem que ir lá na igreja. Daí o cara vem e diz assim: não entendi nada. Antioquia tem um jeito de falar, de ministrar. E não é em púlpito, é na vida. É descendo de plataformas e entrando na vida das pessoas. Você vai ter que entrar na vida de alguém. Para transformar a vida de uma pessoa não pode ser de longe, tem que ser de perto. A transformação acontece por meio do contato. É como o fermento que uma mulher coloca dentro da farinha. Tem que ter o quê? Contato. Eu quero curar alguém de longe, eu vou ter que ir lá, estender a mão, visitar 1, 2, 3, 4, e buscar para o culto, e pregar, e evangelizar. Tá, pastor, eu vou fazer tudo isso. Como é que eu vou estar no final das contas? Transformado. Porque a unção de Deus vai passando por você. Eu estava indo lá, eu estava com um problema parecido, agora já não tenho mais aquele problema. Eu estava indo lá, eu estava até enfermo, puxando uma perna que nem o Claudemir, e estou agora até andando. Hã? Não, estou de braço cruzado esperando a minha vida mudar. Não vai mudar, irmão. Ajude a vida de alguém a ser transformada. Entrar na vida de alguém. É um evangelho que tem que ser contextualizado. O que é contextualizar o evangelho? Não é você falar o que as pessoas querem ouvir. Escuta, não é diluir o evangelho. Não é. Contextualizar o evangelho é você tornar o evangelho claro. A pessoa diz assim: uau, agora estou entendendo.
Eu achei que Jesus era um cara assim que não ia me amar. Não, Ele te ama. Tá, mas eu tenho um problema. Ele te ama assim mesmo? Ele te ama tanto que vai arrancar esse problema da sua vida. Contextualizar o Evangelho é tornar o Evangelho claro. Clareza, eu estou ouvindo, estou entendendo. Outra característica do Evangelho contextualizado: eu estou tornando o Evangelho de fácil acesso. Diga assim comigo: um Evangelho acessível. Talvez amanhã a pessoa não veio para a igreja, mas vai ter contato com a casa através da tua vida. Estou me sentindo naquele culto, eu não estava lá ontem, mas só de você compartilhar, eu estou me sentindo lá. Contextualizar o Evangelho. Eu fui missionário, irmão. Meu começo de ministério, meio da pastora Raquel, nós fomos missionários. E somos até hoje. De coração, na mente, no avanço. E nós não poderíamos chegar, por exemplo, numa cidade litorânea. Vamos lá, na beira da praia. Como é que eu prego para quem mora na beira da praia? Não adianta eu tentar levar o Evangelho para eles como eu preguei lá na colônia, lá no interior. São lugares diferentes. Eu tenho que contextualizar o Evangelho. Preguei para os índios uma vez. Levei um missionário junto. Eles estavam com a sua roupa de festa, só com a roupa de baixo e em cima sem nada. E aí aquele missionário disse: pastor, eles estão tudo de pecado aqui, esse povo. Essas mulheres aqui é tudo pelada. Eu falei: não estão pelada, estão pelada para nós. Nós olhando na nossa cultura parece, para elas está tudo certo. Mas não tinha que botar uma roupa. Na cultura deles não. Fica tranquilo. É eles. Existem coisas boas numa cultura e coisas ruins também. Eu tenho que contextualizar o Evangelho para pregar para as pessoas. Não adianta você querer chegar e dizer: a paz do Senhor Jesus, você vai para o inferno se não se converter. A pessoa vai dizer: irmão, mas na tua igreja eu não vou mais nem a pau. Porque não vai querer se interessar. O Evangelho que você contextualiza, ele tem algumas marcas. Diz assim: clareza. Ou seja, ele não é uma coisa confusa, é claro. Outra característica: esse Evangelho, ele confronta. Mas não é para brigar com as pessoas. As pessoas ficam refletindo sobre aquilo. Ele confronta, ele desafia. O Evangelho que não me desafia a viver algo não é Evangelho. O Evangelho que não me tira da minha zona de conforto. Por isso que toda vez que o Evangelho é pregado, ele fala de servir. Porque o servir tira você da sua zona de conforto. Eu quero ser servido. O Evangelho diz: sirva, avance. Você está comigo, irmão? Diga assim: o maior testemunho é a vida da igreja. Como está o nosso testemunho lá fora amanhã, irmão? O impacto da nossa conduta cristã pode salvar vidas. Você entendeu? A sua vida, o seu comportamento, a sua conduta pode salvar a alma, salvar a família. A sua vida pode salvar alguém. Você nem pregou, a pessoa olhando aprendeu algo com você. E aquela conduta pode salvar muitas almas. Você está comigo? Em qual lista teu nome vai aparecer? Eu espero que apareça na lista daqueles que fazem a diferença. Você está aí, irmão? Verso 2: enquanto cultuavam, diga assim, uma cultura. O que é que eles estão fazendo? Essa igreja é uma igreja que está cultuando a Deus, orando, lendo a palavra. Tem coisas da nossa cultura que não podem se perder. Nós podemos modificar muita coisa, mas existem pilares, fundamentos que nós não podemos remover. Não remova os marcos antigos estabelecidos pelos vossos pais. Não remova. Santidade é um princípio que não abrimos mão. Não abrimos mão. Não, pastor, eu estou namorando e, sabe, eu vou fazer do meu jeito. Vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Você não vai ter um casamento abençoado. Você não vai ter uma vida que comunica o reino de Deus. Pastor, mas da minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Não. Se você se entregou a Jesus, nem corpo mais você tem, nem vida mais você tem. Essa vida não pertence mais a você. Quer dizer que a igreja estava cultuando, orando e clamando. O que acontece como uma igreja? Olhe bem, o que o nosso culto define na sua vida? Essa era uma igreja que a vida deles, a atividade, era definida pelo culto. Porque a vida deles era organizada ao redor daquilo que Deus mais ama. O que Deus mais ama? A igreja. Não são pessoas, porque nem toda pessoa é igreja. Deus, Cristo, está vindo para a sua noiva.
Quando sua vida muda? Quando a sua vida começa a entrar numa outra fase. Quando você organiza a sua vida ao redor da igreja. E muita gente diz: não, eu quero mais tempo para mim. Vai morrer querendo tempo para ele. O tempo que tem, fica frustrado, murcho, é gente improdutiva. Eu quero ter mais tempo para mim. Então eu olho para aquilo que é importante para Deus. O que manifesta a glória de Deus na terra? A igreja. A igreja é o que manifesta a glória de Deus na terra. E eu organizo a minha vida ao redor da igreja. Aqui tem famílias inteiras que servem. Aqui tem gente que chega às 5 da tarde para preparar o culto. Então, ou seja, essa grande comunidade daqueles que vivem os valores do reino. Todo mundo é igreja no domingo? Só quem vive os valores do reino. Só quem vai refletir os valores do reino amanhã. Diga assim: nós somos a comunidade daqueles que vivem os valores do reino. Então amanhã essa palavra vai ter que estar inserida em mim, vai ter que estar fazendo efeito na minha vida. E enquanto estavam reunidos, e diz o texto assim, que agora eles adorando, orando, diga assim, um estilo de vida. Tinha um culto, tinha oração, tinha jejum. Eles estavam juntos. Há momentos que você quer viver tudo sozinho, separado do corpo não tem vida. Uma pessoa que não congrega está desonrando o sacrifício de Cristo, porque Ele morreu pela sua noiva. Ele deu sua vida pela sua noiva. Não, mas do jeito que está a igreja é melhor andar só do que mal acompanhado. Irmão, tem igreja saudável, tem ambientes de formação. Essa igreja está formando pessoas. São hábitos que formam. E olha o que acontece nessa igreja, para você entender. Dentro desse contexto, onde eles estavam no culto, tinha oração, tinha palavra, e diz assim o texto: e o Espírito Santo disse. Que loucura! Está todo mundo lá reunido e de repente uma voz falou com toda a igreja. Uma voz para cada um. Qual é o nosso problema? Está cada um escutando uma voz. Está todo mundo ouvindo uma voz. Olha, eu estou ouvindo Deus está me mandando eu parar e abandonar. Irmão, isso não é Deus. Uma vez meu irmão, olha, Deus falou comigo essa madrugada. O que ele falou? Para me abandonar minha esposa. Eu falei: irmão, você ouviu o diabo. Não foi Deus. Não existe isso. A palavra de Deus sempre nos leva a avanço, a progredir, a avançar. Deus fala: permaneça, levanta, desperta. O Espírito Santo disse. É uma igreja onde Deus tem voz. E nem toda igreja Deus pode falar, viu? Porque quando Deus fala, Ele não fala o que eu quero ouvir, Ele fala o que eu preciso ouvir. E tem muito lugar aí que Deus não fala. Porque se Deus começar a falar, muitas pessoas não vão gostar. Essa é uma igreja onde Deus ainda fala. O Espírito Santo disse: separai para mim Saulo e Barnabé. O encorajador Barnabé. Paulo não estaria sozinho. Paulo, ele é o apóstolo, mas ele também, sendo grande de estatura diante de Deus, precisa de alguém. Você pode crescer o quanto for, você sempre vai precisar de alguém. Barnabé, o nome dele significa encorajador. Eu queria que você tivesse um Barnabé na sua vida, um encorajador. Um dia eu liguei para um amigo mais louco do que eu. Eu falei: cara, debaixo desses ataques, eu estou assim, ó, estou a fim de largar tudo, abandonar tudo. Ele me disse: o quê? Você? Isso não é você. Vou mandar uma música agora para você aqui. Vou mandar uma música. Eu abri o áudio. Campeão, vencedor, Deus da... Você sabe essa? Então você é bem velhinho. A moça dessa música deve ter uma certa idade já. Mas aquilo entrou em mim. Eu falei: o quê? Eu sou homem de pouca batalha. Eu sou um campeão, rapaz. Encontra alguém que te encoraja, irmão. Para de escutar coisa que não te encoraja. O cara está lá na deprê, bota uma música emo cristã. Deus vai abrir o mar. Estou passando pela porta, dando glória a Deus, glória a Deus.
cara vai lá e sintoniza a rádio errada. Liga pro depressivo. Ai, se eu fosse você também abandonar. Estou comendo o pão que o diabo amassou. Reparte comigo esse pãozinho. Pô, irmão, quero me alegrar, vou encontrar alguém encorajador. Paulo é o apóstolo, mas precisava de um Barnabé. Eu vim dizer para você, você vai encontrar muitos Barnabés aqui. Seja encorajador na vida de alguém. O cara está lá debruçado num plano, num projeto. Cara, o que você diz? Meu Deus, é caro, sim. É impossível, sim. Cara, é muito grande para vocês, sim. Então Deus vai fazer isso na vida de vocês. É Barnabé. Aí recebe o outro que não é Barnabé. Eu acho que esse não é de Deus. O cara nunca ousou fazer nada, nunca sonhou. Aí o cara tem sonhos, quer andar com alguém que tem pesadelo, não dá certo. Glória a Deus, irmão. Você está aí, Barnabé? A igreja precisa de gente encorajada. Quando construí a igreja lá em Igrejinha, a maior igreja da cidade, lá estava meu avô, Jovito Alves Pereira. O pastor disse, é muito grande, talvez a gente vai diminuir. E o meu avô disse, não, se nós não construir algo grande, o mundo constrói. E nós vamos ter que construir essa igreja assim. Está lá meu avô, meu pai assim, era só pedra, irmão. Só tinha pedra assim, abrindo valeta. E a primeira pedra está lá o meu avô colocando. Encorajador. Gente encorajadora. Você vai fazer uma coisa grande, leva gente de pequena fé. Eu fui fazer algo esses dias, caí na besteira de levar o Vladimir e o Jean. Falei, olha, vocês estão com muita fé. E é isso. Andar com pessoas de fé. Paulo e Barnabé. E o Espírito Santo disse. Quem decidiu? O Espírito Santo. Quem decide algo na sua vida é você ou o Espírito Santo? Qual o seu problema? Nosso problema como igreja é uma só. Muitas vozes e não a voz de Deus. Vozes de homem, vozes de internet, vozes de YouTube. Você está ouvindo muitas vozes e não está ouvindo a voz de Deus. Não deixe que nenhuma voz guie você, a não ser a voz de Deus. Quando é a voz de Deus, nós somos uma igreja assertiva. Nós fomos em lugares errados nos caminhões para entregar doação? Fomos somente em lugares pontuais. Por quê? A voz de Deus. A voz de Deus. E tem gente que não entende isso. Uma pessoa um dia me disse, não, mas eu queria fazer algo nesse mês em prol da igreja. Eu falei, nesse mês não, porque nós não temos uma voz para fazer. E há pessoas que não respeitam a voz de Deus. Há pessoas que não são, perceba, são decisões, diga assim, decisões sintonizadas com Deus. Você não vai comprar errado, você vai comprar certo. Você não vai fazer uma coisa por fazer, você vai agir ouvindo a voz de Deus. Porque ouvi a voz de Deus, agora faço. São decisões sintonizadas com a voz de Deus. O Espírito Santo disse, que momento é esse? A igreja adorando, orando, jejuando, o Espírito Santo dizendo, eu quero esse. Eles foram decisão dos homens? Quem decidiu? O Espírito Santo. Separem para mim. Tira de lado Paulo e Barnabé. Olha que poderoso isso. Quando o Espírito Santo fala, nós tomamos decisões certas. E agora, avançando aqui, esse culto que está definindo a vida da igreja, essa igreja formadora de líderes. E os outros que não foram ficavam bravos. Oi? Quem não foi ficou bravo. Quem não cresceu naquela hora ficou bravo. É uma igreja madura. O crescimento do meu irmão é o meu crescimento. Que tem de crente por aí paranoico. Não vou falar, eu não vou conquistar. Gente que prospera, olha para mim. Se você prospera e tem medo de falar da tua prosperidade, tem algum problema com você. Eu prosperei, vou ficar quieto. Ô louco, irmão, que é isso? Não, eu prosperei, mas eu não vou falar nada. Haverá sinais. Haverá sinais. Hoje eu só pensei em comer uma carne. Pensei. Quando era 11 horas, chegou alguém com a carne que eu tinha pensado. E não era coisa pouca, era coisa cara. Daqui a pouco chegou um. Eu não sei porquê. Talvez o senhor vai entender. Falei, claro que eu entendo. Sinal de Deus, eu só pensei.
Pensei, estava na minha porta. Depois pensei, agora tenho a picanha, mas falta o doce. Chega uma outra caixa. O que tinha dentro da caixa? O doce que eu mais gosto. Estava lá. Não é sagu, é banoffee. Sabe o que é isso? Ser guiado pela voz de Deus. Vou parar aqui que vai dar água na boca. Pastor, eu queria que desse tudo certo. Não, irmão, ele vai separar você. Ele vai dizer, nesse processo eu estou te separando. Não é que ele vai fazer tudo dar certo. Ele vai dizer, quero ver como você reage. E Paulo e Barnabé não se orgulharam, porque diz o texto que todos vieram e impuseram as mãos. O que eles colocaram sobre eles? Mas não era para ordenar eles a apóstolos, já eram apóstolos do Cordeiro. Os amigos vieram colocar a mão. Vem cá, Vladimir, vem aqui na frente aqui. E vem uns amigos do Vladimir aqui para botar a mão dele. Alguns, não precisa vir toda a igreja, todo mundo ama ele. Vira para lá. Vladimir está indo, nós vamos impor as mãos. Só isso de amigo, você não é bem amado nessa igreja, eu acho. Ah não, está vindo mais um. Bota a mão nele aí. Eles estão viajando, não estão pegando nada. Aí agora Deus separou ele para uma obra, para um chamado, para um ministério. Ninguém aqui está bravo. Ninguém aqui está dizendo, tem seu. Eu que tinha. Não, os amigos estão ali, as mãos sobre, impuseram as mãos. Estão dizendo, nós te apoiamos. Quando alguma coisa der errada, nós vamos estar lá. Quando as coisas não acontecerem, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá para orar, para sofrer. Nós vamos estar lá com você. Nós vamos abrir caminhos com você. Nós estamos te enviando para fazer o que nós não podemos fazer. Nós acreditamos no teu chamado. Mãos que apoiam, se é para Jesus, aplauda nesta noite. E quando for devagar tem que empurrar. Empurra ele aí. Tem que empurrar. Mas as mãos de uma igreja imatura estão fazendo o quê? Segurando. Nossas mãos não estão aqui para segurar nada. Nós estamos aqui para impulsionar. Faça, realize, conquiste. Ninguém ficou chateado porque Paulo e não, os irmãos impuseram as mãos. Você sabe o poder de alguém pôr as mãos sobre você? Há pessoas que estão com as vidas totalmente confusas, feridas. Você tem que entender que há autoridades que quando colocam as mãos sobre você, a virtude sendo liberada. Quem pode colocar a mão sobre você? Quem você permite colocar a mão em você? Porque algumas feridas não vão curar você vivendo sozinho. Alguém vai ter que colocar a mão. Alguém vai ter que colocar a mão sobre o seu casamento, como fizeram com o meu. Eu não era flor que se cheire. Está lá minha esposa, não, tu calme aí. Porque Deus não vai te dar o casamento que você pediu, vai te dar o casamento que você merece. Daí me deu uma esposa boa. Esposa boa, esposa ruim. Mulher boa é mulher ruim. Amém, irmão, mulher ruim. Olha a Deus, eu tenho jeito na vida. Temperamento forte, gênio forte, duas vozes proféticas, nem trovão, irmão. Como é que acerta isso? Cristo, beleza de Deus. Tem que ter Cristo no meio, irmão. Senão começa só a ver os defeitos. E ela só começa a ver defeito em mim. Mas quando eu olho para ela, tem uma terceira pessoa, Cristo. E eu vejo ela através de Cristo. Percebo que ela carrega através de Cristo. Ninguém vai ficar enciumado com o teu dom. Nós vamos torcer para o teu dom. Vai, flua, avança. Isso é poderoso. E os irmãos impuseram as mãos. Paulo, sendo Paulo, disse, eu preciso. Eu imagino Paulo dizendo, coloca a mão sobre meus ombros, porque isso aqui vai pesar. Eu imagino Barnabé dizendo, orem pela minha mente. Eu preciso ter sabedoria para agir. Que poderoso isso. Nós perdemos o contato. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobre. Por que a nuvem está te cobrindo? Você não guardou o contato. Não tem contato com ninguém. Não pega na mão de ninguém. Na semana não conversa com ninguém. Não tem uma mesa com ninguém. Não paga um café para ninguém.
não almoça com ninguém, vive o lobo solitário, uivando para a lua. Lá vem o irmão lobo solitário. Como é que ele anda? Mal. Porque há uma força na comunhão, há uma força no contato, há uma força quando alguém te dá a mão naquele momento de tristeza, há uma força quando alguém te libera uma palavra de vida, há uma força nisso. Talvez você está todo machucado, dizendo: Jesus, eu quero que você me toque. Ele vai vir te tocar através de alguém. Permita que alguém imponha as mãos sobre você. Você está aqui, irmão? Ele sabe onde ele tem que colocar a mão. Talvez é no seu coração que está machucado, talvez é na sua visão que está meio turva, e eles impuseram as mãos, meu Deus, e colocando as mãos sobre eles, os enviaram, os permitiram avançar, seguraram, prenderam, travaram. Oi, nós como igreja temos que comissionar pessoas. Isso aqui é comissionamento. Nós temos que comissionar novos empresários, nós temos que comissionar novos líderes políticos, nós temos que comissionar novos professores, nós temos que começar a comissionar homens e mulheres de Deus. E nós fazemos o quê? Venham se juntar a nós para fazer o quê? Nada. É uma igreja urbana, ela está tocando a cidade. Nós temos que ser uma igreja urbana, uma linguagem diferente. Tem pessoas que se vierem ministrar aqui vão ter outra ideia, outra forma, e glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, isso é saudável, não há problema nisso. Uma igreja urbana, ela é uma igreja para a cidade. Por isso que Jesus, olhe bem, Jesus nunca mandou a igreja, a cidade para a igreja. Nunca foi essa a visão. Jesus nunca mandou a cidade vir para a igreja, mas Ele mandou a igreja para a cidade. Sabe, estar no movimento, estar dentro de ambientes, estar onde as pessoas estão. Tem uma praça, eu estou lá. Tem pessoas aglomeradas, eu estou lá. Há um grupo de pessoas diferentes, eu estou lá. Então é uma igreja diferente nesse sentido. Você está comigo aí, irmão? Diga assim: enviados pelo Espírito chegaram. Foram enviados por quem mesmo? E aí o texto vai dizer: e chegaram a Salamina. Eu vim dizer para você, se o Espírito Santo estiver enviando você, Ele vai levar você até aquele lugar. Ele vai levar você até o final da promessa. Ele vai guiar você. Eu vim dizer para você, enviados pelo Espírito, eles chegaram. Você tem alguma crise que se você vai chegar ou não? Se preocupe com uma coisa: andar com Deus. Pastor, eu não sei se vou conseguir concretizar. Pastor, talvez eu não consiga realizar. Você vai. Guiados pelo Espírito, eles chegaram. Eu não cheguei aqui porque eu quis. Confesso para você, era o lugar que eu mais evitava. Eu fui enviado pelo Espírito e cheguei. Você vai chegar em lugares que não é que pastor, sabe, se for para mim ser enviado, ai pastor, que seja para, sabe, para Orlando. Ah, bonito. Chegar em Salamina, um lugar de superstição. Havia um templo a Afrodite, deusa do amor. Olha isso aqui. Havia um falso amor, e eles estão levando o verdadeiro amor. Imagina os amigos de você assim, fluindo, avançando. Eles não foram para um lugar onde tinha tudo pronto, eles foram construir algo. O maior erro da nossa geração, escute, nós queremos igreja para que nós possamos ter a certeza do que vamos comer, vestir, beber e viver. E a igreja não te dá isso. A igreja te dá uma certeza: vida eterna. E há muitos jovens, ei, você que sonha morar fora do Brasil, furada, medroso, covarde. Eu quero ver você estar aqui e mudar a realidade desse lugar. Eu quero ver você entrar no que está acontecendo na história dessa nação. Aí tem muita gente, quando surgiu o avivamento, vão querer vir para o Brasil. Eu quero que Deus pegue eles. Eu vou voltar agora. Volta nada, cara, fica aí onde você está. Quando Deus reverter a história dessa nação. Por que eu digo isso? Que o sonho dos nossos jovens é morar fora, é viver melhor, ganhar melhor, é ter uma boa vida. Não. Você está atrás da vida errada. Você tem que buscar entender
que a vida que Ele te prometeu é uma vida eterna. É uma vida que começa e termina nele. Certeza do quê? De uma vida eterna. Pastor, quando que Ele me provê? Na missão. Para chegar onde Ele mandou chegar, Paulo e Barnabé chegaram. Qual é o sinal de que eles chegaram no lugar que Deus prometeu? Tinha uma festa lá? Tinha uma placa, tinha uma faixa, bem-vindos Paulo e Barnabé, era isso? Chegando na cidade, na terra, encontraram um judeu, Bar Jesus. Se bar já é ruim, imagina um bar de Jesus. Desculpa a piada. Tinha um pastor que leu esse texto e disse: encontrei um nome para o meu negócio. Qual? Bar Jesus. Encontraram oposição, e diz que Bar Jesus estava se opondo. Encontraram aceitação? Qual que é o sinal de que eu estou expandindo? Oposição. Oposição é sinal de crescimento. Estão falando mal de você, que sinal poderoso. Tem alguém criticando suas decisões, tem alguém desacreditando em você, que sinal poderoso de expansão. Chegaram no lugar e enfrentaram oposição. Diga assim: a oposição. Diga, a oposição é sinal de expansão. Aquilo que é dirigido por Deus, escute, aquilo que é guiado pelo Espírito Santo, se não sofrer oposição, não vem de Deus. Porque sendo guiados pelo Espírito, enfrentaram oposição. Aquilo que é Deus que envia, sempre enfrentará oposição. Deus está me enviando, cuidado. Não fantasie, não romantize que vai estar lá uma festa te esperando. Primeira batalha na liderança de Paulo: enfrentar oposição. Aqui começa a liderança apostólica de Paulo. Como começa a liderança na sua vida? Oposição. Pessoas de perto, de longe, de dentro, de fora, vão dizer que você não tem o potencial suficiente. Vão dizer que não acreditam em você. Isso pode acontecer. Enfrentou uma dificuldade. E esse homem, Bar Jesus, o nome dele significa filho de Jesus. Bar Jesus é filho de Jesus. Paulo agora, olhando para esse cenário, esse homem, Bar Jesus, mago, falso profeta, o nome dele significa filho de Jesus. Elimas também é um dos nomes dele, significa sábio. Ele só tem o nome de filho, mas de filho ele não tem nada. Tem gente que é assim, ele é um cristão nominal, ele tem um nome, mas características, credenciais, nenhuma. E esse Bar Jesus não é um homem que viveu há muitos anos atrás, é um arquétipo presente na igreja hoje. Bar Jesus está na igreja hoje. Por meio do quê? De um evangelho. Ele é um judeu, falso profeta e mágico. Quer dizer que na vida desse homem, ele pegou o dom e perverteu. Ele pegou a mensagem e perverteu. O que nós vivemos hoje no contexto de igreja, vendo Bar Jesus operar na igreja? Há um evangelho sendo pregado cheio de magia, supersticioso. Há um evangelho que eu falo que prega esse sincretismo, essa magia. Se determinada pessoa orar, se fulano lançar o óleo na tua cabeça, se você fizer as 12 sextas-feiras, nós vamos criando um evangelho voltado à magia. E a magia, o encantamento, a mágica, vai distorcendo a vontade de Deus pela vontade do homem. Como que eu sei que o evangelho pregado é o evangelho de Bar Jesus? Porque há pessoas que não entendem o poder do evangelho. Acha-se que Deus agora é obrigado a fazer a minha vontade. Você está aqui, irmão? Você está aqui, meu irmão? E era um falso profeta. Quer dizer que tinha o quê? Tinha profecia. Tinha alguém prevendo o futuro, tinha alguém adivinhando, tinha alguém curando. Mas tudo isso era fruto de uma fonte maligna. Olha para mim. Aprenda a ter discernimento. Isso vai salvar a sua vida. Nos últimos dias haverão espíritos enganadores.
O que tem hoje de movimentos malignos, lugares que você vai e você vê que as pessoas são atraídas pela magia, o evangelho mágico, o evangelho que promete que você vai mudar, um culto vai mudar a sua vida. Irmão, não vai mudar a sua vida, porque é uma jornada de transformação. Mas nós estamos aplicando o evangelho que nem uma varinha mágica, e o pastor mágico agora tem que tirar as bênçãos da sua cartola. Então hoje ele inventa uma coisa, amanhã ele inventa outra. Ele tem que seguir, ele não prega o evangelho, ele tem que inventar alguma coisa para segurar as pessoas. Então eles inventam performances, eles inventam entretenimento, porque o show não pode parar. Então mete lá a conferência, traz um ícone, traz um grande nome, e aí as pessoas vão pelo entretenimento. E isso não gera discípulo. Milagre não gera discípulo nenhum. Milagre não sustenta a vida com Deus. O que sustenta a vida com Deus é vida diária. Quando Paulo chegou, Bar Jesus estava lá. Estava um mago. E o que nós temos hoje desse evangelho, irmão? Liga a internet, o cara está lá então agora, o CPF e tal, todo mundo, uau. Bando de trouxa. Uau. Pô, o que mudou tua vida o cara falar teu CPF, cara? Se até o SPC sabe teu CPF. Não, vamos lá, vamos tudo para lá agora. Por quê? Porque lá tem assim, sabe? Aí chega o evangelho mágico, sensual, chama atenção para si. É alguém que está usando o poder para manipular. Tem profecia? Tem. Mas ao invés de ser um profético saudável, é um profético maligno. Tranca, trava, impede, mata. E pessoas estão lá. Porque esse evangelho da varinha mágica, ele é mais bonito. Me disseram que vai acontecer. Não vai. Se você não se comprometer, não vai acontecer. Se você não se render, não vai acontecer. Irmão, eu prego 20 anos aí rodando, viajando, que eu já encontrei desse evangelho mágico, de gente encantada. A pessoa fica encantada. Pastor, mas tem dom. Irmão, ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Não tem nada a ver. Não, mas Deus está usando. É Ele que está usando Deus. Ele está usando o dom para ter benefícios. Está usando um dom. E um dom dado não é revogado. Deus deu, Deus não tira. Agora, diz que esse homem estava com o procônsul Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo era um homem inteligente, sensato. Até pessoas inteligentes são enganadas por Bar Jesus. Mesmo um homem sábio, sensato, inteligente, estava sendo atacado por esse espírito. Mesmo pessoas inteligentes serão sugadas por Bar Jesus. E Bar Jesus, vendo que Paulo estava perto, era um confronto, duas culturas. O reino de justiça, de verdade, e o reino da maldade. Bar Jesus viu, se o Sérgio Paulo se converter, eu fico sem meu emprego. Acaba para mim. Eu perco minha fonte de lucro. Porque há pessoas que estão pegando o evangelho como fonte de lucro. Não é mais um chamado. Se tornaram profissionais do evangelho. Tem uma boa oratória, conta umas historinhas, uma boa equipe de mídia, vida que segue. Compro alguns seguidores, né? Então agora eu sou seguido por tantos milhões de pessoas. Que maravilha. Aprenda a ter discernimento. Tinha dom, tinha cura, tinha milagre. Ele era um parasita sugando o procônsul. E aí chega Paulo, fixando os olhos nele. Eu estava hoje meditando nessa palavra à tarde, e eu comecei a olhar para Paulo. Olha o que diz o texto: fixando os olhos nele. Que olhar deve ter sido esse de Paulo? É o olhar de Deus sobre nós. Quando Ele vai nos desnudando, vai tirando tudo que atrapalha, e começa a tirar aquele monte de porcaria, e dizendo: nada disso aqui é você. Eu estou vendo quem você é. Fixando os olhos nele, Paulo olhando para ele. Que cena! Eu vou fazer um filme exatamente com essa cena. Paulo fixando os olhos no profeta, e ele disse: filho de Jesus. O que ele chamou ele? Filho do diabo. Porque você pode ser filho,
Pode. Mas para ser filho de Deus tem que ter características de Deus. Não adianta você cantar sobre Deus. Quero ver você viver as marcas de Deus. Paulo diz: você não é filho de Jesus coisa nenhuma, você é filho do diabo. Significa, você tem as características daquele que te criou, gerou nesse mal. Você deixou Deus e pegou as características de um pai. Há pessoas que não conseguem carregar as características de Deus. Podem estar num ambiente como esse, podem tentar viver o evangelho, mas não são filhos. Estão enganando, estão prostituindo, estão contaminados pelo evangelho mágico. E o evangelho mágico está aí, irmão. Multidões, mega church, igrejas inchadas sem verdade. E as pessoas amam isso, porque isso é água com açúcar, é evangelho diluído. Ninguém me vê, ninguém me toca, ninguém me cuida, ninguém me confronta, ninguém me desafia. Sabe, existem pessoas como o Bar Jesus, era um filho de Deus, mas no processo se perdeu. E Paulo está dizendo: estou vendo quem você é. Você está cheio de engano. Qual é a característica dessas pessoas geradas pelo evangelho mágico? Que o evangelho mágico está aí. A pessoa um dia me disse: não, lá naquele lugar você vai 3 terça-feira, olha, a sua vida começa a andar de um jeito. Falei: uau. Aí falei com: e você? Eu estou aqui já faz umas 20 terças-feiras e nada mudou. Muito bom. Por quê? Porque não está nisso. Mas a gente é supersticioso. Nós trocamos o pé de coelho pela cruz. Nós trocamos o bater na madeira por dizer está amarrado. Supersticiosos. Sérgio Paulo está trancado, está sendo manipulado por esse vagabundo espiritual. E o que tem de vagabundo espiritual por aí? Mentindo, enganando. Pastor, mas tem dom. Aprenda a ver o caráter. Discernimento vai te mostrar o caráter. Paulo está olhando e dizendo: filho do diabo, cheio de engano. E ele parecia o quê? Um santo homem. Aparência de piedade. Escute, aparências enganam. Cheio de engano é cheio de erro. Pessoas que esse evangelho mágico gera, pessoas cheias de erro. Você está acertando e a pessoa que quer o teu erro diz: se fosse você não fazia assim. Desobedece um pouco ali. Não, você não precisa fazer isso que te pediram. Não, não, não. Pastor, prega isso, mas faça do seu jeito. Cheios de engano. Pessoas enganadas querem te enganar. Pessoas conduzidas pelo erro querem que você erre, tropece. Cheio de engano e diz assim: e de toda injustiça. Quer dizer que são pessoas que andam de forma torta e querem que você também ande nesse caminho. Tiram você do caminho da verdade. Pastor, existe um caminho, só um caminho, justo. Não, pastor, eu queria dar uma curva. Não tem curva, tem um caminho. Pastor, mas ali tem pedras, passe por elas. Ali tem vale, passe por eles. Há pessoas que não vivem princípios e querem que você também não viva. A pessoa não dizima e diz assim para o outro: não dizime, cara, não precisa, olha a minha vida. Aí você vai ver a vida da pessoa arrebentada. Boa vida que você tem, estou fora. Pastor, mas como assim? Cheio de engano, cheio de injustiça. Ele estava pervertendo os caminhos de Deus, ele estava entortando os caminhos. Tem gente que é assim, irmão. Você não pode andar perto de gente que quer entortar o que Deus disse. Para de andar perto de gente que está cheio de erro. Cheio de erro no casamento, quer que você também ande cheio de erro. Cheio de erro na sua vida emocional, eles querem passar isso para você. Mas Paulo, olhando para ele fixamente, olhando para esse homem, para esse evangelho mágico, essa coisa maligna, ele declara isso: você está cheio desse espírito, cheio de engano, cheio dessa injustiça, entortando os caminhos. Diga assim comigo: a unção despedaça o jugo da feitiçaria. O que tem de lugares enfeitiçados e de gente enfeitiçada. Tem gente que sai de um lugar, mas o lugar não sai dele, é o feitiço. Mas a palavra diz que contra Jacó não há encantamento. Só tem uma coisa para quebrar o jugo. Só tem uma coisa: o poder do evangelho. Nosso time pode subir aqui, a nossa equipe.
pregando, Paulo confronta esse espírito. Ele perde a batalha? Oi? Você acha que vai perder a batalha vivendo a verdade? Não tem como. Não tem como. Os irmãos que vão servir a ceia vão pegá-la, você fica bem tranquilo no seu lugar. Vão se preparar. Diga assim comigo: o evangelho está quebrando o efeito da feitiçaria. Paulo está olhando para esse homem, está abençoando aquilo? Não, ele disse: filho do diabo, cheio de engano e de toda injustiça, você está pervertendo os caminhos de Deus, pois agora você ficará cego por um tempo. Cego para sempre? Cego para sempre? Mas diga para mim, o que está sendo pregado? O evangelho. Você vê que é uma batalha de evangelho. O evangelho do reino e o evangelho do homem. O evangelho da terra e o evangelho do céu. Bar Jesus é um líder formado em uma igreja que não tinha o verdadeiro evangelho. E há um confronto de narrativas, há um confronto de mensagem. E diz que ficou cego por algum tempo. Escute, há pessoas que diante do evangelho ficarão cegas. O que tem de líder cego, sem direcionamento, não vê, está tropeçando na vida, está diante de grandes portas, mas não percebe. O que tem de gente tropeçando em coisas pequenas, estão cegos. Por quê? Porque em algum momento essa feitiçaria tocou eles. Pastor, feitiçaria da onde? Religiosa. Anos vivendo num contexto religioso que gerou marcas em você. Ficou cego por algum tempo, não foi para sempre, por algum tempo. Paulo diz: agora vai haver sobre você uma nuvem escura, trevas, uma névoa sobre teus olhos. Há pessoas que não estão enxergando. Há pessoas que não estão conseguindo ter visão sobre seu futuro. Há pessoas que não têm perspectiva, não têm esperança, elas não conseguem ver nada. Você pergunta: está vendo o que? Tem solução? Não tem solução. Mas tem uma porta aí? Não vejo nada. Há pessoas que olham para si mesmas e não conseguem ver suas qualidades. Há mulheres que olham para o marido e não conseguem ver o real propósito e chamado. E há homens também que olhando para sua esposa não conseguem ver isso. Há pastores que não conseguem olhar para a igreja e ver potencial, porque perderam a visão. E diz que perdendo a visão, Bar Jesus agora está procurando alguém que o guie. Qual é o problema dele? Nunca foi guiado. Qual é o problema dele? Nunca foi pastoreado. Qual é o problema dele? Nunca aceitou nada de ninguém, mas ficou cego por algum tempo. Ainda bem que não foi para sempre. Talvez você está aqui hoje e está sob efeito de algo. Está olhando muito pregador do YouTube, está debaixo de uma cultura errada, está, sabe, fantasiando coisas. Entendendo agora que talvez você não está bem, não está caminhando, coisas não estão acontecendo comigo. Calma. Talvez você não está vendo o que está acontecendo. Talvez você não está enxergando o que de fato está acontecendo. E diz que agora, vendo tudo isso, o procônsul crê. Olhe bem o que acontece. O procônsul agora, ele crê, ele se converte, ele acredita. Diga assim: a mensagem e o sinal. Foi o sinal primeiro? Foi a mensagem. Sérgio Paulo trouxe Paulo e Barnabé porque ouviu a mensagem e estava gostando. O que libertou Sérgio Paulo daquela maldição de Bar Jesus? O evangelho, a mensagem pregada. E diz que agora creu no evangelho e no sinal. Não houve sinal antes, só depois. Primeiro o evangelho. Pastor, eu queria viver milagres. Primeiro o evangelho. Pastor, eu queria começar a viver o sobrenatural. Primeiro o evangelho. O evangelho antes, não depois. Aquele momento de ficar cego é o juízo de Deus.
E muita gente vai ficar sobre o juízo de Deus. É uma disciplina dada por Deus. Deus disciplinou. Pastor, por que Deus está disciplinando a igreja? Porque a igreja pegou os dons, a igreja pegou seus talentos, ela pegou tudo para ela. Ela esqueceu que aquele que nos deu, que nos permitiu ter esses dons e talentos, ele continua sendo dom. Esse dom, talentos, é dele. Não é meu, é dele. Ele me deu a ferramenta, mas a ferramenta é dele. Ele me deu uma capacidade, mas a capacidade é dele. Fique em pé nessa noite. Eu quero que você ore, clame e busque, para que você saia de todo envolvimento, conexão errada. Pastor, eu perdi a visão. Eu tinha um projeto, eu tinha uma ideia, mas eu perdi. Eu estou sem perspectiva, eu não tenho direcionamento. Naquele momento, o evangelho pregado por Paulo arrancou uma visão. Aonde o evangelho for pregado, muitos vão perder a visão, no sentido que estarão sobre momentos onde eles dizem: uau, não estou conseguindo enxergar como antes. Mas lembre-se, Paulo está pregando o verdadeiro evangelho. Naquele momento, Bar Jesus, ele fica sem visão por um tempo, buscando alguém que o guie. Eu acredito que depois de encontrar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, ele passa a voltar a enxergar, mas nunca mais como antes. A visão mudou, uma nova realidade se abriu diante dele. Não esqueça, esse dom que você diz que é seu, nunca foi seu, continua sendo dele. Não prostitua, não venha perverter. Use isso para levar pessoas para Cristo. Use dons e talentos para glorificar o nome dele. Nunca para que você se orgulhe, nunca para que você venha se envaidecer, mas coloque ele em primeiro lugar. Coloque ele sempre acima, sempre sendo ele o maior. Nós oramos nesta noite e profetizamos isso, que nós possamos como igreja ser uma igreja como Antioquia,